Bom, acredito que você saiba que eu sou do Nordeste, sou nordestino. E lá tem um adágio que diz que tudo que é demais é veneno. Dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, é a dosagem. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje mais um devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 31 de janeiro de 2025. Partimos aí para o último dia do mês de janeiro. Que venha fevereiro e que a nossa oração é que fevereiro continue, trazendo essas bênçãos que tem trago o mês de janeiro. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, o nosso aprendizado com o pão diário da The Holiness, que tem sido muita bênção para muitas pessoas. Pessoas estão mandando mensagem, estão comentando no vídeo, estão mandando mensagem no WhatsApp, agradecendo a Deus por essas mensagens curtas. Aqui eu não tenho um corte, aqui eu não preciso fazer corte da minha gravação, a gente só dá um pause para continuar o assunto, mas aqui não tem esse negócio de deixar a minha palavra, a minha dicção bem bonita. Não, às vezes a gente erra mesmo o nosso vocabulário. A Bíblia diz assim, lá no livro de Tiago, aquele que for, que não errar nas suas palavras, esse tal é capaz de refrear em tudo, Então nós não somos perfeitos no nosso vocabulário, nós não somos perfeitos nas nossas palavras, então para que maquiar tanto, não é verdade? Mas vamos lá. O nosso estudo de hoje, do nosso devocional diário da The Holiness, conta-se que nos Estados Unidos, na cidade de Boston, em 1849, um tanque com aproximadamente 7,5 milhões de litros de melado, algo doce de melado, ele estoura. E dentro daquela cidade de Boston, nos Estados Unidos, ele alaga toda a cidade, aquelas ruas próximas, com uma velocidade aí muito alta e atinge aí 50 km de distância. Nessa situação, morre-se 21 pessoas morrem e mais de 150 ficaram feridos. Aí uma interrogação nossa, como pode algo tão bom, algo tão doce, algo tão gostoso se tornar em uma tragédia tão grande, não é verdade? Mais uma vez eu cito algo que eu já citei aqui algumas vezes. Há caminhos que para o homem parece bom, parece perfeito, mas o fim é a morte. Então, algo tão doce que é o melado, o feito do mel, feito da cana-de-açúcar ou outro tipo de melado, algo tão gostoso, ele se tornou em uma grande tragédia. Por isso Deus, ele chama Moisés e aconselha Moisés, dá uma instrução para Moisés dizer para o povo de Israel: fale para o povo que quando eles entrarem na terra de Canaã, essa terra que eu vou colocar eles, que eles crescerem na terra, que eles enricarem, que eles tiverem prata, que eles tiverem ouro, que eles tiverem muito gado, que eles tiverem tantas essas coisas, pedem para eles tomar cuidado para não esquecer-se de Deus, para não esquecer de mim. O Senhor tinha dado essa instrução para Moisés. Há muitas pessoas que Deus abençoa, 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 e mais tarde a pessoa esquece que a fonte de bênçãos, que é o tema que nós estamos aprendendo hoje, que a fonte de bênçãos, a fonte de tudo que nós temos na nossa vida, de tudo que nós conseguimos, de tudo que nós conquistamos, a fonte é sempre Deus. Mesmo que o homem tenha a capacidade, a habilidade de fazer alguma coisa, ele trabalhe, ele se atarefa o dia inteiro, mesmo assim, precisamos reconhecer que tudo que nós fazemos é porque Deus nos dá força, Deus nos dá graça, Deus nos dá saúde. A Bíblia conta a história de um homem chamado Nabucodonosor. A Bíblia mostra que ele estava no seu palácio, está lá no registrado no livro de Daniel, capítulo de número 4. A Bíblia diz que ele estava no seu palácio e ele orgulhou-se de uma tal maneira que ele disse: porventura, todo esse palácio, todas essas mansões, todas essas casas, não fui eu que fiz com o meu próprio poder, com a minha própria glória, com a minha própria honra? Aí o texto bíblico diz que essas palavras ainda saíam dos seus lábios quando veio uma voz do céu que disse: Rei, o teu reino passou de ti. E a Bíblia diz que o entendimento dele saiu, a mente dele saiu, ele tornou-se como um animal do campo e foi comer capim como se fosse um animal, como se fosse um burro, como se fosse um cavalo. Então precisamos ter cuidado para tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que eu tenha, não venha atribuir a minha própria força, a minha própria capacidade, a minha própria habilidade. Você pode ter a sua parede cheia de diplomas, as suas paredes cheias dos seus talentos, dons talentosos, coisas que você tem e coisas que você faz. Mas sempre reconheça e entenda
que tudo aquilo que você tem é Deus, a fonte é Deus. A Bíblia diz que é Ele que dá ao homem. Vem tudo isso aí do Pai das luzes. Mas vamos para frente, nós estamos agora lendo, vamos ler agora, o livro de Êxodo, capítulo de número 25 e o 26 hoje. No capítulo 25 nós começamos aí a aprender. Deus chama Moisés e diz, olha, prepara o povo e fala para esse povo, cada um deles me trazer uma oferta. Mas a oferta eu só quero daqueles que o coração for voluntário, daqueles que quiserem. Ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a dizimar. É algo que o crente faz em gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito por ele. Ele reconhece que tudo aquilo veio de Deus, então ele reconhece e agradece a Deus devolvendo o dízimo, devolvendo as suas ofertas. Nada é por força. Então Deus, mas é porque o pastor está falando do dízimo. Não é isso, é baseado num texto. Então o texto bíblico aqui diz que Deus fala para Moisés, então fala para o povo preparar a oferta. Quais são os tipos de oferta? Eu quero ouro, prata, bronze, eu quero couro, eu quero pele de cordeiro, eu quero pele de cabra. E ele começa pedindo para o povo trazer. E o interessante aí no capítulo, eu quero óleo, eu quero azeite, né? Eu quero madeira de acácia. Então eram muitas ofertas. O objetivo dessas ofertas era que estava para ser construído o tabernáculo. Tabernáculo quer dizer uma morada de Deus na terra. Deus queria que o povo fizesse um tabernáculo, ou uma tenda, ou uma casa, para aquela casa ser chamada a casa de encontro, a tenda de encontro, onde o povo iam até ali e Deus manifestava a sua presença dentro daquela tenda, dentro daquele tabernáculo. Imagine, outro dia eu vi um pastor falar uma frase que eu achei muito interessante, é que Deus tabernaculou aqui. Isso quer dizer, ele veio morar aqui, para que nós, na eternidade, tabernaculasse lá, né? Então Deus veio morar primeiro aqui entre nós, e agora o próximo passo é nós morar onde Deus está. Mas vamos para frente aí no capítulo 25 ainda. Capítulo 25, Deus dá ainda a instrução para ele fazer o tabernáculo, para ele fazer a arca da aliança, a mesa dos pães, a mesa das proposição, para ele fazer o candelabro, para ele fazer aquele candeeiro lindo, né? Para fazer os querubim, para fazer as tampas do querubim, para colocar as pedras que Deus, né, dos mandamentos iriam colocar ali também. É uma coisa muito linda. Aí termina o capítulo 25 com a seguinte mensagem: faça, Moisés, de acordo com o modelo que eu te mostrei lá no monte. Irmãos, tem que ser submisso a Deus. Não faça a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente. Tem gente na igreja que são tão relaxados, quer fazer as coisas, fazem meia boca. Então está na hora da gente aprender agora já no Antigo Testamento, que tudo aquilo que você for fazer para Deus, faça em conformidade com aquilo que Ele pede, com aquilo que Ele exige. Claro, há pessoas que estão aprendendo agora, há pessoas que não sabem fazer, então vamos aprender para fazer aquilo para Deus correto, tá bom? Vamos lá no capítulo 26? Capítulo 26 continua aí, Deus mostrando o plano para Moisés, o plano para fazer o tabernáculo, né, que era a morada de Deus, fazer o lugar santo do Santíssimo, a separação dos lugares, fazer também aí a tenda, o véu, era muita coisa, né? E eu quero chamar a atenção de você para uma coisa aqui. Capítulo 25 e o capítulo 26 de Êxodo, a gente passa aí 10 a 15 minutos lendo. É muito rápido. Porém, nós precisamos ter o entendimento de que tudo isso que foi falado para Moisés não foi do dia para a noite. A Bíblia diz que Moisés está recebendo essa instrução lá no monte. Ele sobe para o monte e dessa vez ele vai ficar 40 dias e 40 noites ouvindo Deus, falando com Deus, recebendo essas instruções. Então você precisa entender, eu preciso entender que tudo isso que Moisés escreve aqui nesses capítulos, estou lendo apenas 2 capítulos, não foram do dia para a noite, foram 40 dias lá no monte, ele falando com Deus, Deus falando com ele. Deus mostra para Moisés um tabernáculo, Deus mostra para Moisés uma arca da aliança, e ele disse: Moisés, eu quero que você faça a arca da aliança
de acordo com esse modelo que eu te mostrei. Então, se Deus diz de acordo com aquele modelo que eu te mostrei, é porque Deus desceu. É como se Deus trouxesse do céu um modelo de um tabernáculo e dissesse a Moisés, é esse tabernáculo. E Moisés faz justamente isso. Deus aqui dá instrução para Moisés sobre arquitetura, sobre matemática, sobre metragem, e Deus faz algo tremendo. É por isso que um segmento aí chama Deus, porque a sabedoria de Deus é muito grande, chama Deus de grande arquiteto do universo. Aí eles juntam essa palavra e chamam Deus de Gadu. O Gadu que eles chamam não é o nosso Deus, é outro Deus com D minúsculo, né? Mas nós, irmãos, servimos ao nosso Deus, um Deus sábio, um Deus inteligente, um Deus que fez os céus, a terra, e agora está dando esse projeto ao nosso irmão Moisés. Concluindo agora no livro de Mateus, capítulo de número 20, Jesus chama os seus discípulos e diz para os seus discípulos que vamos para Jerusalém. Lá em Jerusalém o Filho do Homem será entregue, será açoitado, será blasfemado, será interrogado, zombado, será preso e crucificado. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Que coisa grandiosa! Jesus disse ali aos discípulos. Por fim, termina esse capítulo com a mãe de Tiago e João, que chega perto de Jesus e disse, mestre, permite que lá no teu reino o meu filho sente um na tua direita, outro na tua esquerda. Eita, que petição! Aí houve uma confusão lá no meio dos discípulos, um ficou emburrado com o outro, né? Olha o que Tiago pede, olha o que João pede. Aí depois Jesus disse, olha, entre os homens há governante, entre os homens há rei, entre os homens há governo, entre os homens há presidente, mas entre vós será diferente. Aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Aquele que entre vós quer ser servido tem que fazer semelhante ao Filho do Homem, que não veio para servir, mas ser servido. Cuidado, irmão. Essa ideia aí de se usurpar trono, foi por isso que Satanás desceu do céu. Há muita gente aí querendo ocupar lugar que não lhe pertence. Deus tem um tempo para todas as coisas, para todo o propósito. Vai chegar a sua vez, seja na empresa, seja na igreja, seja no ministério, tudo tem um tempo determinado por Deus. Aguarde o seu tempo. Aquilo que é para você está na mão de Deus e o inimigo não toma. Tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, que vem aí fevereiro e amanhã teremos mais. Deus abençoe.